Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de Direito de Trânsito, de Legislação de Trânsito. Permita-me me apresentar, eu sou o professor Ubirajara Martel, trabalho em concursos públicos Brasil afora há mais de 15 anos. Eu sou servidor público, eu já passei por isso que você está passando, tá? Sou servidor público há 20 anos, pessoal, mais de 20 anos já. Atualmente eu sou servidor público federal e trabalho na Polícia Rodoviária Federal. Tudo a ver aqui com as nossas aulas, hein? Legislação de trânsito é o meu dia a dia, não é nada que foge daquilo que eu trabalho. Então isso é muito bom, porque eu vou conseguir dar para você alguns exemplos bem reais, eu vou conseguir trabalhar aqui com algo palpável, eu não vou ficar só no mundo das ideias. O mundo das ideias é legal, mas às vezes, né, falta aquele pouquinho de prática para a gente chegar lá. Aqui na tela para você, uma rede social para aqueles alunos que desejarem nos seguir, tá? Eu estou sempre ali pelo Instagram. Se você procurar no Facebook também tem, mas hoje, atualmente, eu estou priorizando bastante o Instagram, então você vai me encontrar lá. E ali você vai ver questões anteriores, dicas de estudo, um material motivacional, tem coisa bastante legal, eu uso bastante. Tá? Outra coisa importante a falar para vocês, dentro do Instagram vai ter uma partezinha ali de destaques. Aí nos destaques você procura questões de legislação de trânsito. Então, para efeitos de treinamento, eu coloquei várias enquetes ali, onde você pode marcar a opção correta, tem o gabarito, é bem legal, pessoal, tá? Aproveita para exercitar o seu conhecimento. É claro que isso é só uma parte daquilo do necessário para você chegar lá. Você tem que assistir às aulas, fazer questões, fazer resumos e, logicamente, a rede social de forma controlada. Não dá para ficar também todo dia ali no Instagram, né? Senão não adianta nada. Pessoal, eu vou começar já aqui falar em trânsito e vou ficar pequenininho, porque quando eu fico pequenininho, vamos lá, ó, fica um espaço maior aqui no quadro para a gente trabalhar. Sigam então lá no Instagram, porque agora nós vamos combinar algumas coisas aqui com você. Tá? Essa primeira aula, a aula de introdução, ela é importantíssima. Ela é importantíssima para você entender todo o decorrer das aulas. Nós temos então um objetivo, estudar a legislação, olha só que legal, estudar a legislação de trânsito. Hoje no Brasil se fala muito em um termo novo, chamado direito. Assim como você tem o direito constitucional, tem o direito administrativo, você vai encontrar o direito de trânsito. Então, o direito de trânsito também é uma forma de nós chamarmos a legislação de trânsito. O nosso foco, então, é esse, e o nosso foco está em uma lei. E é uma lei específica, pessoal. É a Lei 9.503/97. Então, a Lei 9.503/97 é o chamado Código de Trânsito Brasileiro. Então, o Código de Trânsito Brasileiro, também conhecido por CTB, é a lei que nós aqui vamos estudar. Você que está em casa, eu disponibilizei aqui para o pessoal do CPC uma apostila. Ela está aqui comigo, a minha apostila, ó. Toda arrumadinha, esquematizada, já encadernada, a minha está pronta. Você tem o arquivo PDF, você faz o que quer. Mas eu recomendo para os senhores fazer a impressão desse material. Porque aqui na aula eu vou falando, você vai anotando, vai marcando, isso vai com certeza ajudar você na sua memorização. E quanto maior a memorização, maior a nota na hora da prova. Então vamos pensar em memorizar as coisas. Então a Lei 9.503, Código de Trânsito Brasileiro. Esta lei, meus queridos, que é a tua apostila, ela vai ter 341 artigos. 341 artigos. Ela vai ter 2 anexos. Ela tem o anexo 1
e ela vai ter o anexo 2. O anexo 1, que são os conceitos e definições. Conceitos e definições. E o anexo 2, que é a parte de sinalização. Professor, isso costuma cair em prova? Pergunta que geralmente o aluno fala. Pergunta. O anexo 1 sempre. O anexo 1 sempre vai estar em prova. Ele já termina o código e começa, né? Já aparece aí no teu material. O anexo 2 depende do teu edital. Sabe por que depende do edital? Porque o anexo 2 ele poderá estar ou não no edital e ele faz parte de uma resolução. É a chamada resolução 160 do CONTRAN. E o CONTRAN é o Conselho Nacional de Trânsito. Então, a resolução 160 do CONTRAN é a parte de sinalização. Então, você tem no anexo 1 conceitos e definições e no anexo 2 a parte de sinalização. E o código com os seus 341 artigos. Professor, a sinalização, você vai dar uma aula disso? Não. Veja o que eu estou falando agora. E não adianta vir com mimimi. O curso não é feito para ficar fazendo leitura de plaquinhas. Você olhar uma placa, essa aqui é proibido ultrapassar, essa aqui é caminhões à direita, essa aqui é proibido estacionar, essa é proibido estacionar e parar. Meu querido e minha querida, isso você vê em casa. Isso é um conteúdo para você estudar em casa. Sinalização. Eu vou contar uma historinha aqui em 30 segundos. Eu tenho um amigo meu, que é meu aluno e meu amigo, porque ele foi aluno muitas vezes, acabou ficando meu amigo. Ele fez um concurso há pouco, no qual caía trânsito. Sabe o que aconteceu com ele, pessoal? Ele não passou no concurso por 2 questões, faltou 2 para ele. E eu estava acreditando no cara. Tá? Por que ele não passou? Uma delas foi uma placa. Pense num cara que eu fiquei pé da vida, porque eu disse para ele, meu amigo, tu memorizou, tu entendeu toda a lei 9.503, tu sabe trânsito, realmente ele sabe. E você não memorizou as placas. Meu amigo, não dá. O cara tem que memorizar, tem que ler parte de sinalização. E isso não é aqui comigo. Eu, como professor de trânsito, eu estou aqui para ser um facilitador, para ensinar para você a legislação de trânsito, mas não para ficar mostrando plaquinha aqui na tela e dizer, ah, essa placa aqui não pode ultrapassar. Não, isso aí é com você. Você não está pagando um curso, que muitas vezes não é barato, para isso. Você paga um curso para ter um algo a mais. E eu estou aqui para te trazer um algo a mais. Sinalização, então, é leitura de vocês que estão em casa. Professor, fala que eu te escuto. Eu estou ouvindo a tua dúvida. A tua dúvida é, esses 341 artigos, você tem como ver tudo de legislação de trânsito? É claro que não. É impossível você colocar todos os detalhes do trânsito no Brasil em 341 artigos. Não dá. O que o código, então, qual é a forma de complementação do CTB? Como você vai regulamentar, detalhar, especificar os artigos? Através das resoluções. Resoluções que são emanadas pelo CONTRAN, pelo Conselho Nacional de Trânsito. Então, estas resoluções, na verdade, isso aqui é um detalhamento. Isto é um detalhamento. Isto é uma especificação. Isto é a regulamentação. Olha que importante essa palavra. Regulamentação. É a regulamentação do CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Vamos dar um exemplo. A cadeirinha das crianças. Está na moda agora falar na cadeirinha, né? O código diz que, o CTB, ele diz que as crianças devem utilizar-se de dispositivos adequados ao seu peso e idade. Só diz isso. Aí você tem uma resolução do CONTRAN que vai detalhar. Vai falar que até 1 ano é o bebê conforto, de 1 a 4 anos é a cadeirinha e de 4 anos a 7 anos e meio é o assento de elevação. Então, esse é o detalhe. O código vai dizer que as luzes do veículo devem obedecer um padrão.
e você vai ter uma resolução só de luzes, uma resolução enorme que existe somente da questão das luzes. Então as resoluções, elas vêm para detalhar. O código vai dizer que o veículo deve andar com determinados equipamentos obrigatórios e o código vai citar alguns. Depois vem a resolução e traz os demais equipamentos obrigatórios. Resolução número 14 do CONTRAN. Beleza, galera? Estamos combinados? Então você tem o código com os seus 341 artigos, você tem as resoluções do CONTRAN. Professor, aonde eu encontro o código e as resoluções? O código você vai encontrar no site do Planalto e as resoluções, deixa eu colocar aqui, ó. Você tem aqui então o código, basta entrar no site do Planalto ou digitar no buscador, né, no Google, Código de Trânsito Brasileiro, vai aparecer. Eu já coloquei aqui para você o finalzinho do código, ó, para você identificar os 341 artigos, está aqui na tela. E logo depois que termina o código, aqui é o fim, é o último artigo, o artigo 341, você tem os conceitos e definições. Então olha aqui, ó, anexo 1, conceitos e definições. Então o nosso anexo 1, ele está logo ali na sequência. Aí você vai ter o acostamento, o agente da autoridade, o ar alveolar. Professor, nós vamos ter uma aula disso? Sim, com certeza. Eu já observei, já vi professores falando também o seguinte: pessoal, o anexo 1 é com vocês, leiam lá. Eu acho que não, eu acho que tem muita coisa aqui que cai em prova, tem muita coisa que dá para ir direto para o código aqui do anexo 1. Então, o anexo 1 nós vamos estudar os principais termos e vamos fazer remissões ao código. É claro que o que está aqui, ó, não tem desenho, não tem nada de observações. Quando você vai para o nosso material, você vai encontrar lá o detalhamento. O detalhamento está, então, no nosso material. Tá ok? As resoluções do CONTRAN. Resoluções do CONTRAN estão aqui. Você tem que entrar no site da infraestrutura. Então, o Ministério da Infraestrutura é que vai ter as resoluções do CONTRAN. Tá? Isso foi uma mudança que aconteceu recente, tá? Com o último presidente da República, ele alterou, ele retirou o CONTRAN, né, do site anterior e colocou aqui no site do Ministério da Infraestrutura. Tá ok? Então, Ministério da Infraestrutura, você vai encontrar ali as resoluções do CONTRAN. Neste momento que eu estou filmando a aula, você tem 780 resoluções. Ah, professor, agora eu fui olhar e já está 800. Pode ser, porque toda semana publicam 10. Não fica preocupado se já não são 780, que a probabilidade é de 100%, tá? E você está assistindo essa aula e tem muito mais de 780, porque é uma velocidade, rapidamente se publicam novas resoluções. Tá ok, pessoal? Você quer, então, conhecer as resoluções? Está aqui. Professor, as resoluções caem na minha prova. Será que eu vou ter que estudar 780 resoluções? Depende do teu edital. O edital de vocês é que vai mandar, pessoal, se você terá ou não que estudar as resoluções. Então, isso tudo está no teu edital de concurso. Aí dá uma olhadinha no edital lá e verifica, né? Se você vai ter que estudar as resoluções ou não. E eu te digo agora, tomara que não. Como assim tomara que não? Tomara que não, porque é um monte de coisa. É uma enormidade de artigos dentro de cada resolução. Fica pesado, realmente pesa a aula se você tiver que estudar as resoluções. Mas tá valendo, né, pessoal? Tá valendo. Pelo cargo público nós fizemos qualquer negócio. Ok? Resoluções, então, no site do Ministério da Infraestrutura. Aqui no nosso curso eu vou comentar, hora ou outra, de alguma resolução, mas nosso objetivo geral não é falar delas. Se no teu edital estiver previsto resolução, dependendo do curso que você vai fazer, eu posso depois trazer as resoluções. Mas o normal é não cair resoluções, cair somente o Código de Trânsito Brasileiro. Você que está em casa deve estar pensando assim: ah, professor, para com isso, trânsito é fácil. Nós vamos ver agora, nas próximas aulas, o quanto que é fácil o trânsito, pessoal. Porque os alunos muitas vezes se enganam. Ele pensa assim: ah, o trânsito é fácil, eu já sei dirigir, eu tenho carteira de motorista. Agora você vai ver que uma coisa é as aulas que você fez para tirar a carteira de motorista.
Outra coisa bem diferente, mas bem diferente mesmo, vai ser a nossa aula aqui de legislação de trânsito. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Nós vamos ter uma aula no qual eu vou aprofundar muito mais do que você imagina. Então, a Lei 9.503 e aquelas aulinhas lá para você fazer a CNH, não me vem com churumelas. Não vem para aula com o livrinho da autoescola, como eu já vi. Estou dando aula de trânsito, o cara vem com um livro de autoescola. Tem coisa errada, ali tem regras de direção defensiva, tem coisas que não estão na Lei 9.503, que é invenção muitas vezes. E aí a gente não vai estudar por isso. Você vai estudar pelo meu material que está aí no EAD para você. A Lei 9.503 de 97, pessoal, ela vai ter uma parte administrativa, que é a maior parte da Lei 9.503. A maior parte vai ser a parte administrativa, onde você tem os órgãos que fazem parte do Sistema Nacional de Trânsito, você tem a competência dos órgãos, você tem como deve se dirigir no Brasil. A maior parte é a parte administrativa. Só que tem uma segunda parte. E esta segunda parte é a parte criminal. O CTB, ele tem uma parte criminal, aonde você vai encontrar lá os crimes de trânsito. Que, por sinal, vai ser a nossa última aula. Lá você vai encontrar os crimes de trânsito. Ah, então o CTB, ele tem uma parte administrativa, uma parte criminal, professor? Tem! Quero dizer para vocês que na parte criminal você vai aplicar o Código Penal, o Código de Processo Penal e a Lei 9.099/95, que é a Lei dos Juizados Especiais. Então, olha que legal, você vai aplicar, então, o Código Penal, o Código de Processo Penal e a Lei 9.099, de forma, olha que legal que eu vou botar aqui agora, subsidiária. De forma subsidiária, você vai aplicar o Código Penal, o Código de Processo Penal e a Lei 9.099. O que é isso, professor? Isso quer dizer que, em primeiro lugar, tu vai aplicar as regras que tem na 9.503, que não são muitas. Primeiro você vai para a Lei 9.503, não encontrando a solução lá no Código de Trânsito Brasileiro, aí você vai usar o Código Penal, o Código de Processo Penal e a Lei dos Juizados Especiais, Lei 9.099/95. Quando eu falo para você que o nosso código, ele é tanto administrativo quanto criminal, eu estou dizendo que você está de frente para o chamado olha que legal, microsistema. O CTB é um microsistema legislativo. O CTB é um microsistema legislativo. Ele é uma lei, tem mais a parte administrativa, mas é um microsistema, porque ali você vai encontrar regras de processo, regras de direito penal e regras, muitas, de direito administrativo. Importante nós termos o material e irmos com tudo. Ok, pessoal? Vamos pegar a nossa apostila. Agora que eu acho interessante o aluno ter o material. Porque a partir de agora nós vamos trabalhar com o material que foi fornecido para você. Aqui tem o logo do curso, né, do CPC. Legislação de trânsito, os telefones lá do curso. Temos aqui um índice, né? E começando já com tudo. Legislação de trânsito. Eu chamo o meu código de Código de Trânsito Brasileiro Esquematizado, porque ele está todo preparado para você. Tem uma pequena mensagem aqui de incentivo para vocês e logo já começa a lei. Olha que legal, Código de Trânsito Brasileiro, Lei número 9.503 de 97. Disposições preliminares. Vamos lá para o que interessa, né?
Antes de começar a entrar na lei com tudo, a pergunta que se faz está ali em azul. Quem pode legislar sobre trânsito no Brasil? Eu estou te preparando aqui tanto para a prova objetiva quanto para a subjetiva. A pergunta é: quem pode legislar sobre trânsito no Brasil? E a resposta é uma só. Artigo 22, inciso 11. Compete à União. A União. Somente a União pode legislar sobre trânsito. Ah, professor, eu ouvi falar uma história de um prefeito que liberou o uso do capacete. Tem essa história. E é uma história verídica. Um prefeito numa cidade do interior resolveu criar uma lei liberando o uso do capacete em motocicletas. Será que o prefeito pode criar essa lei? É claro que não. Isso somente a União pode. E um outro prefeito, sabe o que ele fez? Ele liberou o uso do cinto de segurança. Ele falou: dentro do município não precisa usar o cinto de segurança. Eu libero. E assinou embaixo. A pergunta que eu faço é: um prefeito pode liberar o uso do cinto de segurança? É claro que não. Essas duas leis foram consideradas inconstitucionais. Trânsito e segurança viária na Constituição Federal de 88. Mais um item importante aqui no teu material. Trânsito e segurança viária na Constituição de 88. Artigo 6º. Você tem o trânsito. Olha que interessante. Com certeza você vai ter que estudar o direito constitucional também. A pergunta que eu faço é a seguinte: trânsito é um direito social, sim ou não? Trânsito é um direito social, sim ou não? O trânsito, não. Mas o transporte, sim. Inclusive, foi o último direito social que entrou aqui no artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia e o transporte. Professor, o que é o direito social? Direito social é um direito de uma coletividade, o direito de várias pessoas ao mesmo tempo. E o transporte eficiente é um direito social. Marca, nota, grifa, faz qualquer coisa. Eu coloquei aí, ó, para você no teu material, aonde que você encontra a palavra trânsito, transporte dentro da Constituição Federal. O artigo 144, parágrafo 10, ele fala em segurança viária, galera. A segurança viária é exercida para a preservação da ordem pública, incolumidade das pessoas. O que compreende a segurança viária? Educação, engenharia, fiscalização de trânsito, além de outras atividades. No âmbito dos estados e dos municípios, compete aos respectivos entes executivos e seus agentes de trânsito. Então, olha que legal, o agente de trânsito, ele hoje, pessoal, está com status constitucional. Ele está dentro do artigo 144, parágrafo 10. Agentes de trânsito. Ok? Nem comecei ainda a brincadeira. Eu ainda nem comecei, não entrei no código ainda. Mas essa primeira aula, esses primeiros 30 minutos, eles são importantíssimos para você pegar o jeito da coisa. Professor, agente de trânsito está na parte da segurança pública? Tá. Artigo 144. Dentro do artigo 144, o parágrafo 10 é a parte de segurança viária. Isso pode cair na tua prova? Pode, porque é um artigo recente. Tá? Ele é de 2014. Eu falei 17, eu acho, né? Não lembro se eu falei 2017, que hoje, pela manhã, eu estou dando uma outra aula que era uma emenda de 2017. Essa é a emenda constitucional 82 de 2014. Deixa eu voltar aqui para mostrar para a galera, então. Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503. Tem 341 artigos. É considerado um microsistema legislativo. Por que é um microsistema legislativo? Porque ali você vai encontrar uma parte de direito administrativo,
você vai encontrar uma parte de processo penal e uma parte de direito penal. Então, ele é considerado um microsistema legislativo. O artigo 22, inciso 11, nos diz que somente a União pode legislar sobre trânsito no Brasil. Então, a União, somente ela pode alterar velocidades, liberar o uso do capacete, liberar o uso do cinto de segurança e outros. Trânsito e segurança viária. O trânsito, ele não é diretamente com esse nome um direito social. O transporte, sim. Vamos revisar. Transporte eficiente, por exemplo, ele é sim um direito social. Um direito da coletividade, onde você tem a vedação ao retrocesso, efeito cliquê, só para frente, direitos sociais, onde você tem a reserva do possível e o mínimo existencial. O artigo 144, parágrafo 10, fala da segurança viária. A segurança viária também ganhou status constitucional quando, no 144, parágrafo 10, ela fala, né, que é para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas. Hoje o trânsito ele causa um prejuízo enorme para a nação. Então esses prejuízos devem sim ser minimizados. Como você vai minimizar isso? Através de educação, engenharia, fiscalização de trânsito, além de outras atividades. No âmbito dos estados e municípios, o Distrito Federal ele entra como um ente híbrido, né? Híbrido, serve tanto para estado quanto para município. Ora serve como estado, ora como município, o Distrito Federal. Os órgãos executivos de trânsito representam essa segurança viária e os agentes de trânsito, sempre estruturados em carreira na forma da lei. Ok, galera? Essa é a nossa primeira aula, é uma introdução para dizer para você como você vai estudar trânsito aqui comigo. Tenha a apostila, de preferência impressa. Tenha o material. Ou abre no computador a Lei 9.503, que é o Código de Trânsito Brasileiro. O trânsito dentro da Constituição Federal está em azul. Ó. Somente a União vai legislar. O transporte é um direito social. E a segurança viária se dá por N motivos, incluindo os agentes de trânsito. Fui, voltei 2 vezes, fui e revisei. Consegui fazer o que eu queria.